Oi, oi, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. A gente vai fazer a nossa terceira live da série Eu Caçador de Mim. Ah, essa é uma série de lives que eu tô fazendo com vários profissionais de diferentes áreas da psicologia e de terapias diferentes profissionais que trabalham com o autoconhecimento, né? Trabalham ajudando, auxiliando pessoas a encontrarem o autoconhecimento e terem uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente vai entrevistar um profissional, a gente vai conversar com um profissional que ele trabalha com uma técnica chamada rebirthing. E ele vai falar pra gente sobre isso, uma técnica de autoconhecimento por meio da respiração. Eu particularmente estou bastante ansiosa por essa live. O Nilson já tá por aqui, eu vou chamar ele já já. Porque realmente é uma coisa, né, diferente, assim, como que eu vou renascer depois de tanto tempo e como que eu posso fazer isso pela respiração, né, que é uma coisa que parece simples demais para ser verdade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu já vou aceitar o Nilson, mas eu peço que vocês compartilhem, né? Avisem as pessoas que a gente já está começando essa live. As pessoas que estiverem interessadas podem acessar e a gente já vai começar a falar sobre isso, tá? Então, por favor, encaminhem aí para os amigos de vocês. Nilson, eu vou te aceitar, tá bom? Vou aceitar a sua. Tô aguardando aqui o Nilson responder. Olá, Ei, Nilson, tudo bem? tudo ótimo, tudo maravilha. Muito bom estar aqui. Só um minuto, que eu não tô te ouvindo. Pera aí. Agora sim. Deu? Pronto. Pronto, boa Tudo bem? noite. Tudo Boa ótimo, noite, prazer. tudo ótimo. Que bom. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite, por ter aceitado entrar nessa com a gente, né? E compartilhar um pouco do seu conhecimento. Como eu disse, estou bastante curiosa por essa live, assim, porque já me falaram muito de Rebirth, mas eu particularmente nunca participei, né? Nunca fiz treinamento. A gente até vai falar sobre treinamento hoje, tá? E nunca participei de uma sessão, né? Então, assim, tenho bastante curiosidade pra gente, enfim, falar sobre isso para as pessoas. Mas, Nilson, como essa é uma série de lives sobre autoconhecimento, eu vou deixar você se apresentar. Tá bom. É, Em primeiro, é muito bom estar aqui e que bom, né, que pessoas assim como você estão totalmente abertas a conhecer terapias, né, técnicas de autoconhecimento diferentes, né, das tradicionais, e isso é o que mais me incentiva e me deixa muito feliz por poder explicar, por poder falar sobre essa técnica, sobre essa ferramenta que, como você disse, é tão simples, mas que ao mesmo tempo, né, é tão poderosa. E me apresentando, né, eu já venho aí numa caminhada desde 2001, com cursos e treinamentos, principalmente treinamentos de alto impacto, né, de equilíbrio emocional, e foi a partir daí que me despertou esse interesse por linhas terapêuticas diversas, né, e durante um treinamento específico de alto impacto, né, geralmente treinamentos de final de semana, onde é aplicado a técnica do rebirthing, né, ou técnica do renascimento, onde eu acabei conhecendo e vivenciando, presenciando e aplicando a técnica, né, já para quase 30 mil pessoas passando pelo processo, e foi a partir daí que realmente eu me apaixonei, sou apaixonado e aí continuo me apaixonando a cada dia, a cada sessão, a cada aplicação da técnica, porque ela de 2011 foi quando eu fundei o Ibrari,
que é o Instituto Brasileiro de Renascimento, que é um instituto que tem como foco, né, como principal técnica, o renascimento, o rebirthing, que é essa técnica de respiração, que nós chamamos de respiração consciente ou respiração circular, né? E estamos aí, outras linhas, né, terapêuticas que a gente acaba aprendendo nesse caminho, e sempre tem uma que chama mais atenção, e no meu caso foi o renascimento. Então, por isso que é muito bom poder falar sobre renascimento, uma técnica que, por mais que tenha sido, né, descoberta e aprimorada, né, na década de 70, ainda não é muito divulgada, principalmente aqui no Brasil. Uhum. Tá, Nilson, olha só. Eu fiz uma primeira live para iniciar essa série de lives, né? A live tá gravada, tá no meu GTV, depois quem quiser pode assistir. Legal. E nessa live eu falei para as pessoas algo que eu, como psicóloga, e especialmente como uma psicóloga do psicodrama, que é a minha linha, Tá. eu observo muito, né? Que a gente... E é normal, isso é natural, né? Por uma questão social mesmo. A gente se coloca no mundo muito pelos nossos papéis, né? Os nossos papéis muitas vezes nos definem, né? Então eu me apresento, oi gente, eu sou a Flávia, psicóloga, né? Mas isso é só uma parte de quem eu sou, né? Ou isso é só um papel, né? Sim, então, sim. assim, a profundidade de quem nós somos, ela não se resume a um único papel. Não. É algo muito maior, assim, né? E às vezes é muito mais... A gente é tendencioso a nos apresentarmos e a nos colocarmos no mundo a partir disso, né? Tipo, oi, gente, eu sou a Flávia, psicóloga, né? É mais fácil do que... Oi, gente, eu sou a Flávia, eu gosto de café, eu sou filha de ninguém, né? Eu sou uma pessoa assim. E enfim, né? A gente se resume muito, né, dessa forma. E aí, eu queria, né, te perguntar agora, de uma forma um pouco mais entendendo isso que eu tô falando, né? Quem é o Nilson? Olha, fundador o do Ibrahim. o fundador é só uma pequena parte. É algo, né, que basicamente me define, né, e faz parte dessa minha definição pelo fato de eu ser um descobridor ou um desbravador, né, do comportamento humano, né, não só de se conhecer, mas de me preparar para conhecer o outro e acima de tudo, né, diante de todas essas técnicas, né, que eu comentei, que a gente acaba indo em busca e aprendendo para colocar em prática no trabalho, né, nada mais justo do que você também colocar em prática no seu dia a dia, né? Então, eu me considero, né, um desbravador, né, principalmente do comportamento humano, né, da mente humana, para entender melhor. E também a questão, acho que também faz parte muito de mim, desse equilíbrio emocional. Acho que define um pouco essa busca do equilíbrio emocional. Acho que tem muito a ver com quem eu sou. Uhum. Nilson, eu gostei muito do que você falou, porque eu tô chamando essa série de lives de Eu Caçador de Mim, Ah, que né? legal. Em referência à música do Milton Nascimento, né? Sim. E eu entendo essa busca pelo autoconhecimento exatamente como isso que você falou, como um desbravar, né? Então, assim, gostei muito de ter te ouvido falar isso, porque de alguma maneira confirma a minha... Olha só, Flávia, quem gosta de autoconhecimento tem um espírito de desbravador, né? Como você falou. Ou tem um espírito de caçador, como eu tô falando, né? Mas, enfim, são pessoas que querem mais, né? Que sempre querem mais, querem saber mais sobre si mesmo. Mas, assim, a gente sabe que saber só sobre a gente, uma hora fica vazio, né? Uhum. Chega um ponto que tem que passar para o outro, né? Que a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Então, assim, isso, parabéns. sabe? Eu que agradeço, assim, porque, não sei, é lógico que tudo, né, tem um porquê, e foi nessa pandemia aí que realmente me fez voltar
principalmente nos atendimentos e voltar, né, a atender e ajudar pessoas, né, porque até então eu tinha parado um tempo atrás e diante dessa cidade tão grande, né, que estamos vivendo e as pessoas necessitando de ajuda, e foi um empurrão, né, para eu voltar a atender, algo que eu tinha alguns meses atrás parado, né, e focado só na parte de cursos e treinamentos e de formar terapeutas, né, e está sendo muito bom, está sendo muito bom essa coisa, né, do passar isso adiante, né, e de ajudar também o outro, né. Uhum, uhum. Nilson, assim, então entrando um pouquinho, né, no nosso assunto, eu queria, assim, você falou, né, da respiração consciente. Eu queria que a gente começasse falando da respiração. Que existem várias técnicas de respiração e eu Sim, percebo que de uns anos para cá, as pessoas têm valorizado muito mais o ato de respirar, né? sim. O que E daí, assim, eu basicamente... queria Oi, pode falar, pode falar. saber para quê, o que que é, quais são os benefícios da respiração. Pode falar. Se a gente, né, for analisar e ver os estudos, né, do poder da respiração, a gente vai encontrar aí já são ferramentas e técnicas já milenares que vêm lá do Oriente, né, e que já havia chegado aqui, principalmente ao Ocidente, através do yoga, né, através de alguns estilos de meditação que também utilizam respiração. Mas ainda assim, meio que parecia que as pessoas do Ocidente não davam tanta importância, né? Então, e só diante de alguns obstáculos, alguns desafios da vida, onde as pessoas ficavam abaladas emocionalmente ou precisavam realmente conhecer ou ter um autoconhecimento maior, que acabam se abrindo essa oportunidade ou essa possibilidade, né, de técnicas diferentes do que a gente está acostumado, né? E aí, quando a gente fala em respiração consciente, nós estamos falando de um fato que é o primeiro ato, né, de quando nós nascemos, e temos essa passagem, essa transição, né, da vida intrauterina para este local onde nós estamos hoje, é a primeira decisão que nós, seres humanos, temos e fazemos para realmente viver, né? E esse momento dessa transição, nessa primeira respiração que é dada pelo bebê, muitas vezes é marcada, né? E aí é um assunto que a gente pode se aprofundar numa próxima live, não na de hoje, porque é um momento muito traumático para o bebê, né? Respirar diante de um pulmãozinho cheio de água, se for numa cesárea ainda, né? Pior, numa temperatura muito mais baixa do que ele estava acostumado, né? Ficou 9 meses diante, né, de uma vida intrauterina com 36 graus e aí vem para um centro cirúrgico de 18 graus e precisa respirar. E aí já vem com essa marca da primeira respiração, né? E o bebê cresce precisando realmente ampliar a sua capacidade pulmonar, né? Fortalecer o seu pulmão realmente para viver. Está totalmente ligado com a vida, tá? Agora, a gente vai crescendo, o bebê, se você perceber uma respiração de um bebê, é uma respiração um pouquinho mais rápida, né? Ela é curtinha porque a capacidade pulmonar do bebê é pequena, tá? E a gente vai crescendo, vai aumentando a capacidade pulmonar e a gente vai respirando cada vez mais e numa frequência, numa velocidade mais contínua, tá? Agora, diante desses desafios, diante das adversidades da vida, diante das descobertas, diante das buscas, né? Muitas vezes, onde tendo registros, onde nós vamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, essas emoções acabam se tornando padrões comportamentais e automaticamente padrões respiratórios. Então, eu vou crescendo e para cada emoção, para cada sensação que eu tenho no meu corpo, automaticamente eu tenho uma reação, que é a maneira como eu respiro diante dessas emoções. Então aí a gente vai entrar em questão hormonal, fisiológica, tá? Então tem toda a questão científica por trás que embasa tudo isso. Tá. E Minha por algum... Diga. pergunta, te cortar rapidinho. Esse padrão respiratório, ele é individual
Ou existe um padrão geral? Tipo, todo mundo que sente raiva respira assim. Todo mundo. Existe alguns parâmetros, tá? Mas a respiração ela vai mudar individualmente. Cada um tem a sua, é como se fosse uma marca, é como se fosse um registro, e só você tem aquele tipo de respiração. Porque vai mudar velocidade, vai mudar volume, vai mudar a intensidade. Então, cada um tem o seu jeito. Agora A própria sim. capacidade pulmonar, né? Oi? E a própria capacidade pulmonar. Tem gente que tem um pulmão um pouco mais Isso. comprometido, né? Tem gente que tem algum Perfeito. problema no nariz, de repente, né? Perfeito, perfeito. E aí o que vai acontecer? Nós crescemos, chegamos na fase adulta com padrões respiratórios exatamente que coincidem com padrões para cada emoção, para cada sentimento, e está totalmente, o meu padrão respiratório está totalmente ligado com o padrão comportamental. Então, só que o que aconteceu nessa trajetória de vida? Muitas vezes as nossas emoções reprimidas vão sendo armazenadas, vão sendo guardadas no nosso corpo através de tensões musculares. E essas tensões, muitas vezes, nessa região torácica, tá? Que nós sabemos que quando a gente vai falar sobre angústia, sobre mágoa, sobre tristeza, sobre medo, muitas vezes esses registros ficam físicos aqui nessa região. E aí vai atrofiando, vai bloqueando, vai sendo formada uma couraça, né? E aí a pessoa vai respirando cada vez menos. Então, aquela capacidade pulmonar que foi adquirida, né, no decorrer da infância, automaticamente vai diminuindo, de acordo com as experiências de vida de cada um. E se tiveram muitos momentos, né, de emoção reprimida, de medo, de raiva, de tristeza, a respiração dessa pessoa está totalmente influenciada por essas marcas. E aí, quando chega na fase adulta, né, a gente se encontra numa pandemia isolado, todos esses registros começam a vir à tona e influenciam na maneira como eu respiro. Então, a partir daí, já não é mais uma respiração consciente. Isso o meu sistema faz automático. E eu não sei como eu respiro. Agora, quando eu levo a minha atenção, quando eu vou em busca de informações para saber como eu respiro, como eu reajo diante de cada uma das minhas emoções, e qual é o padrão de como eu respiro diante de uma situação adversa, aí eu trago essa minha informação para a minha consciência e eu percebo se eu respiro rápido, respiro curto, se a minha inspiração é de um jeito, se a minha expiração é de outro, né? Se ela é prolongada, se ela tem uma velocidade mais rápida ou mais lenta. E aí cada um vai ter um padrão específico para cada respiração. E aí eu trago para a consciência a maneira como eu respiro e eu levo a mental para a minha respiração. E quando eu faço isso, eu tenho o poder de alterar, de modificar. Então, se eu estou sentindo algo e eu estou respirando de uma forma X, se eu altero a maneira como eu estou respirando, automaticamente eu deixo de sentir aquilo. E é muito rápido, e é muito fantástico essa técnica que é tão simples, uma ferramenta que a gente tem e que a maioria das pessoas não sabem usar. Nilson, eu queria assim, te perguntar, com base nisso que você está falando, qual seria então a consequência, né, ou as consequências, dando exemplos assim, de não respirar consciente, né, de respirar no automático? A gente permite que o nosso sistema comande a nossa vida. Nós permitimos que o nosso inconsciente faça o que ele quiser. Só que o que ele quiser está embasado em tudo aquilo que eu já vivi, nas experiências de vida que eu já tive. E aí, né, a gente sabe que o nosso cérebro trabalha muito com comparação, com algo que eu já vivi, experimentei, e ele somente repete. Então, se eu estou vivendo momentos, vamos supor, sei lá, de decepção amorosa com relacionamentos, e eu reajo de uma forma, automaticamente esse padrão vai se repetir a cada relacionamento que eu estiver. Só que aí eu não percebo que essa repetição acontece e, por consequência, a minha respiração também vai acompanhar essa repetição. Só que eu preciso mudar essa respiração e automaticamente, quando eu faço isso, eu tenho o poder nas minhas mãos e não permitir
que o meu sistema comande aquilo que eu quero, né? E aí sim, eu trazendo isso para a consciência, eu tenho o poder, né, realmente de mudar, mudar a vida mesmo, mudar esses padrões comportamentais que me fazem agir, que muitas vezes são inconscientes, e falo, quando vê, já fez, já falou, e aí se arrepende, né? E a respiração está totalmente envolvida com isso. E você trazendo isso para a consciência é fantástico, né? Porque você consegue mudar. Eu queria comentar duas coisas, né, sobre o que você Diga, Tia. falou. Apesar de eu ser psicodramatista, né, e gostar do Moreno, eu tenho um pé, quase dois pés, na psicologia comportamental, né, no Ah, que legal. behaviorismo. Tá. É. E eu gosto muito da definição do Skinner para autoconhecimento, né? Ele diz que autoconhecimento nada mais é do que você prever e controlar comportamento. Então, a partir do momento que eu consigo prever o meu comportamento e ele se torna consciente, eu consigo controlar isso, né? E assim, quando você estava descrevendo, explicando, foi exatamente isso que eu entendi, É né? A porque partir do momento você... que eu... Sim. Pode falar. Não, que a partir Justamente do momento porque... que eu consigo... Não, vai, você. Por causa do delay, a gente fica nesse embate. Uhum, uhum. Justamente porque essa previsão de você, né, de você saber como você vai reagir está totalmente envolvida com a parte química, né, hormonal, que é descarregada no nosso corpo e vai influenciar a maneira como eu respiro. E se eu percebo que a minha respiração mudou e eu vou ter uma reação mais brusca, mais agressiva, seja de raiva, e eu consigo administrar essa minha respiração e controlar, né, toda essa descarga, né, de adrenalina ou qualquer outro tipo, né, de hormônio no meu corpo, eu consigo mudar realmente o meu comportamento que vem depois, né? Então, só que isso muitas vezes acontece em coisa de segundos, né? Então, realmente, por isso que fica mais difícil. E aí é como você falou, né? Eu não fico refém, entre aspas, do meu inconsciente, né? Aí eu consigo assumir o controle da minha vida e o controle das minhas decisões e fazer as minhas escolhas, né? E a segunda coisa que eu queria comentar, Nilson, é que assim, eu falo muito com os meus pacientes, né? E eu tenho falado muito aqui no meu Instagram também, que a gente leva uma vida desconectada, né? A gente está conectado com o mundo externo, mas muito desconectado do nosso mundo interno, né? Muito desconectado do nosso corpo. E que o nosso corpo, ele denuncia pra gente o que está acontecendo, né? O que eu estou sentindo e assim, até qual comportamento eu vou ter, né? Eu vou, enfim, a qual atitude eu vou tomar. Então, eu tenho sempre dito assim que a primeira coisa para eu me reconectar com o meu corpo e voltar a assumir o controle, digamos assim, é pela respiração. E isso é tão interessante porque a gente aqui, bem, eu sou psicóloga, você é terapeuta, enfim, mas a gente, o ser humano fala isso, né? Sei lá, uma senhorinha do interior do Brasil que não tem acesso ao conhecimento que a gente tem, quando ela vê alguém com raiva, ela pode dizer, calma, respira. Né? Então, assim, eu acho que de alguma forma a sabedoria popular, a sabedoria comum, ela já diz isso pra gente, né? Já. Aí a ciência vem e vai norteando, né? E dizendo pra gente como organizar, enfim, como fazer tudo isso de uma forma consciente. Mas eu realmente acredito que o primeiro passo é o respirar, né? Sim, o respirar te traz para o presente, né? No entanto, que ele é utilizado em muitas linhas de meditação, porque a respiração faz você viver o aqui e o agora, e realmente se perceber e se observar, coisa que, né, desde quando a gente nasce, nós somos estimulados a olhar o fora, né? O externo, e não somos estimulados a olhar para dentro, que a meditação proporciona. E o renascimento, o rebirthing, basicamente, sim, é considerado uma terapia de meditação também, porque te traz para o aqui e para o agora, mesmo que né, possamos trazer lá da infância, ou até mesmo de vida intrauterina e do momento do parto, informações do passado, mas ainda assim nós estamos trabalhando no presente. Né? E isso que é o mais que me fascina e me surpreende a cada atendimento, a cada aplicação da técnica, mesmo que seja em grupo,
realmente os relatos são fantásticos. Então explica pra gente agora o que que é o rebirthing. Bom, e aí primeiro a gente, né, eu vou entrar, quando a gente fala, né, rebirthing, que é o nome em inglês, até mesmo, né, pelo fato de ter sido descoberto por um americano chamado Leonard Orr, que infelizmente faleceu no ano passado. Eu fui aluno dele, tive toda a formação com ele, e sim, né, rebirthing é o nome em inglês, que, né, em português significa renascimento. Só que quando a gente fala em rebirthing, principalmente aqui no Brasil, acho que espalhado pelo Brasil inteiro, nós conversamos e falamos rebirthing muitas vezes sobre uma vivência, sobre uma dinâmica que é aplicada principalmente em treinamentos, em cursos motivacionais, em treinamentos de alto impacto, de equilíbrio emocional, que é um conjunto de técnicas, né, que, por exemplo, tem respiração, tem uma linguagem mais ericksoniana, né, de indução, tem pesquisa transderivacional, tem linha do tempo, principalmente que te leva, né, através de uma indução, a viver um momento de vida intrauterina e passar pelo momento do parto. Então, muitas pessoas conhecem o renascimento através dessa vivência, que é composta por várias linhas terapêuticas, tá? E aí, muitas vezes, que se confunde, né? E se taxa uma ferramenta como a respiração consciente, que é o renascimento, somente para induzir ou chegar ou ter acesso a momentos de vida intrauterina ou de parto. E o renascimento não é só isso. Tá? O renascimento vai muito mais além, só que as pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Justamente por causa dessa indução. Agora, o renascimento, ele tem muito mais a ver com o que nós falamos do resultado que é alcançado, do resultado obtido após uma sessão de renascimento, uma sessão de respiração consciente, que é uma sensação gerada principalmente no corpo, né? E a gente sabe, né, que não tem como separar corpo e mente, está tudo interligado, né? E essa sensação é uma sensação de limpeza, é uma sensação de purificação, tá? De como realmente o que me aconteceu no meu passado não importa mais, né? O que importa é o presente, o aqui e o agora, e o daqui para frente, como vai ser. Então, a sensação gerada pós-sessão de renascimento é justamente a sensação de como se você tivesse renascido. Por este foi o nome dado pelo Leonard Orr, justamente por essa sensação que ele teve após uma sessão, né, de ter vivido momentos, né, de depressão e acabou passando por uma sessão de respiração numa banheira com água quente, e durante muito tempo ele achou que era a água quente que proporcionava isso. Mas, basicamente, era a sensação gerada. Tá? Agora, o que acontece durante uma sessão de renascimento? Por eu mudar o meu padrão respiratório e aumentar a quantidade de oxigênio, é muito provável que sim, que a minha mente acaba me levando para aquele momento da minha vida onde eu recebi o oxigênio pelo cordão umbilical, onde a quantidade de oxigênio vinha, né, da minha mãe, e aí automaticamente me leva àquele momento. Então é muito comum numa sessão de renascimento eu ter acesso a memórias, principalmente de sensações, de momentos de vida intrauterina. Tá? Por isso que as pessoas ficam só fixadas neste momento específico e influências do parto. Mas não. No renascimento, a técnica em si, a ferramenta e uma sessão completa, ela vai trabalhar, né, todos esses registros, principalmente através desses desbloqueios no corpo. Tá? Então eu defino o renascimento justamente pelo resultado que ele gera, né, que é um resultado de integração, né, de você acolher, de você olhar de forma diferente para tudo aquilo que aconteceu na sua vida e permitir que isso flua através do seu corpo, né, através da respiração. Então eu defino o renascimento dessa forma. E aí, assim, isso me lembrou muito o conceito de encontro.
né, que o Moreno usa muito no psicodrama, mas que é um conceito filosófico até, né? Que é exatamente o encontro, é isso que você falou. É um momento em que eu sinto a integração, né? Em que eu sinto que tudo faz sentido, que tá tudo bem, né? E que, enfim, eu gosto da palavra integração mesmo, né? Tudo tá integrado e tudo tá no seu devido lugar. Mas o Moreno, ele coloca isso como um momento. São situações, né? E aí a minha pergunta é, assim, isso acaba, né? A pessoa tem que fazer várias sessões, ela tem que fazer só uma. Tipo, uma sessão é suficiente para o renascimento? Tá. Aí, nesse caso, vai depender muito do que a pessoa veio buscar, né? Qual que é a queixa dela, né? É claro que se você está conversando com, você está fazendo um atendimento com uma pessoa que está fazendo um acompanhamento psiquiátrico, atendimento com uma psicóloga, né? É isso que a gente também tem que deixar muito bem claro, que esses tipos de terapia são terapias complementares, né? São terapias integrativas, que elas vão complementar, integrar algum tipo de tratamento que a pessoa venha, né, ou esteja fazendo, seja com um psicólogo, seja com um psiquiatra. Então, se você for atender uma pessoa que esteja passando por uma depressão mais profunda, por uma síndrome do pânico e assim por diante, é claro que uma sessão muitas vezes não é suficiente. Tá? O Leonard Dior, ele fala que, no mínimo, para você se purificar, para você se limpar por completo, no mínimo 10 sessões. Tá? Então, no mínimo 10 sessões para que isso aconteça de uma forma completa. Okay? Agora, eu tenho casos, né, de atendimento onde na terceira, quarta sessão, isso já acontece. Tá? E é claro que a gente continua, porque é algo tão prazeroso. Eu falo que o renascimento é como se você marcasse uma sessão de massagem por semana, né? De realmente para você trazer uma calma, uma tranquilidade, um equilíbrio emocional, porque, né, a vida da gente é de altos e baixos. Então, é algo que eu posso sim fazer várias sessões, dependendo da minha necessidade. Tá? Mas aí vai bem específico, né? O que cada um vem buscar quando vai de encontro com o renascedor, que é o terapeuta em renascimento. Eu acho que é. E também depende muito da real disponibilidade que a pessoa está para aquilo, né? Porque Perfeito. eu vou dar um exemplo meu como psicóloga, né? O paciente chega, vai para terapia, em tese ele está aberto porque ele foi procurar. Mas na hora a gente vai ver que não, que a pessoa está cheia de resistência, Sim. né? Mesmo estando ali, a gente vai se deparando com as resistências. Então, eu imagino que no Rebirth também seja assim, né? Sabe A o gente que como vai poder profissional mudar aí, tem. Flávia? Eu acho que o que muda no renascimento, independente se a pessoa está aberta ou não, durante uma sessão de renascimento, nós vamos respirar no mínimo 60 minutos com a supervisão de um renascedor, de um terapeuta, e esse terapeuta é responsável para que isso aconteça durante aqueles 60 minutos de respiração, não de sessão. A sessão ela pode durar até 2, 3 horas, mas a respiração é de no mínimo 60 minutos. E sim, ele vai respirar durante aqueles 60 minutos com essa supervisão, independente se ele esteja aberto, se ele queira ou não, vai acontecer mudanças químicas e fisiológicas por causa dessa alteração respiratória, independente se ele Sim. queira ou não. Por isso que o resultado sempre vem. Né? Às vezes não vem com mudanças específicas, com fatos, com conteúdo, tá? Porque no Renascimento a gente não precisa ter acesso a conteúdo, tá? E sim através de mudanças físicas e respiratórias. Então, a percepção e esse relaxamento, essa integração, ela acontece por si só de respirar durante 60 minutos de uma forma circular, contínua, sem interrupção. Então, esse ganho vem, mesmo que seja físico, tá? Por isso que eu acho que é legal Sim, nesse tipo de terapia. sim. E assim, é, a pessoa quando vai fazer uma sessão de rebirth, né? Existe não sei, um motivo específico? Quem pode fazer uma sessão de rebirth?
Oi? Acho que Oi? travamos, né? Tá me ouvindo? Tô te Isso, ouvindo. repete, por favor, a pergunta. Agora sim, por Tá, favor, repete. a minha pergunta é assim, quem pode fazer uma sessão de rebirthing, né? Ou quem não pode também? Tá. Eu posso dizer que qualquer pessoa pode fazer de rebirth. Qualquer uma, tá? Porque essa mudança respiratória no padrão respiratório é uma mudança muito sutil e é uma respiração muito prazerosa, né? No renascimento tudo tem que ser muito prazeroso. Não cabe sofrimento, não cabe drama, não, no renascimento não. Basicamente, a respiração vai guiar, né? E com essa respiração mais contínua, né? E pausada, numa respiração bem mais confortável, né? Isso traz um bem-estar fantástico. Então, não vai ter problemas se a pessoa tiver pressão alta, problemas cardíacos, porque isso é super seguro, né? Então, diferente de algumas outras respirações que vão hiperventilar, que vão alterar circulação sanguínea, que vai alterar batimentos cardíacos, né? E a gente sabe que algumas respirações levam a essas alterações. Só que no renascimento, não. Se a gente fizer essa respiração contínua e circular, de uma forma, né, prolongada, de uma respiração grande, pelo contrário, isso só vai trazer benefícios para o corpo e para a mente. Para o corpo existem resultados fantásticos. Ok? É claro Uhum. que se a pessoa tem históricos de surtos psicóticos, isso com certeza não é bem-vindo, né? Precisaria realmente de um acompanhamento psiquiátrico, né? Que não cabe aí a um terapeuta em renascimento. Uhum, tá. E assim, vou te dar um exemplo meu. Eu canto, né? E quando a gente faz aula de canto, o professor ensina uma técnica de respiração. Se a gente for na internet ou procurar no YouTube ou em algum aplicativo, exercício de respiração, exercício de relaxamento, a gente vai encontrar um monte, né? Respiração Encontra. quadrada, respiração diafragmática, etc, etc. Né? É, a respiração do rebirthing, enfim, tem uma técnica específica? Sim. É, Quando a gente vai trabalhar principalmente a questão emocional, no renascimento a gente direciona, né, a ampliação, principalmente da caixa torácica, né? Não vai ser uma respiração mais abdominal, que é o que acontece no yoga, né? Para quem pratica yoga, sabe que é uma respiração mais abdominal, né? Embaixo. E no renascimento nós indicamos, tá? Não que seja obrigatório, mas nós indicamos que a pessoa possa, principalmente, travar o diafragma, né? Para que quando ela encher o pulmão de ar, o ar vai subir e vai preencher o pulmão por completo. Porque, na média, nós temos em média uma capacidade aí de 5 litros de ar, né, para cada pessoa. Isso aqui é uma média, né, claro. Na maneira como nós respiramos diariamente, nós respiramos em média meio litro de ar a cada respiração. Então, é muito pouco para a capacidade que a gente tem. Então, no renascimento, a gente estimula para que a pessoa possa ampliar essa respiração e preencher todo o pulmão. E para isso, a gente prende e segura o diafragma para que o pulmão possa expandir para o alto, mexendo nessa região onde principalmente estão os nossos registros de tensões musculares que a gente não mexe, né? São regiões que vão atrofiando. Então, e quando isso, né, e quando a gente amplia a respiração e vai destravando esses nós, automaticamente vai liberando aí registros emocionais, né, e vem à tona as emoções, as sensações durante o processo de respiração. E isso é uma coisa que a pessoa pode fazer sozinha em casa, ou é o tipo de coisa que a gente diz não faça em casa? Olha,
às vezes, até eu não consigo fazer uma sessão de renascimento sozinho sem ter um terapeuta do meu lado. Né? Porque, num primeiro momento, onde as sensações começam a vir à tona, onde as emoções começam a vir à tona, é da pessoa parar a respiração, ou mudar a respiração e perder a consciência de como está respirando. Né? E aí ela acha que está respirando de forma circular e contínua, e não está, porque está envolvida na emoção e nas sensações, e acaba não percebendo que mudou o padrão respiratório. Então, por isso que precisa ter um monitoramento. Agora, no seu dia a dia, se você está passando por um estresse, sei lá, percebeu que você está alterando, né, o seu lado emocional, aí sim você pode mudar esse padrão e fazer um exercício de respiração circular. Por alguns minutinhos, 5 minutinhos no máximo, já vai ter um bom ganho, tá? Mas isso não significa que vai fazer uma sessão de renascimento. Sim, sim. E essa respiração circular é essa que você falou, de encher a parte de cima do pulmão? Né? Travar o diafragma Isso, e né? respirar Uma enchendo a caixa respiração. circular? Isso, pode fazer isso em casa, né? De preferência sentado, para não dar nenhum tipo de tontura. E um pequeno detalhe que é importante. Quando eu puxo o ar, né? E eu trago o ar para cima, não preciso prender para depois soltar. É como se fosse algo contínuo. Então eu puxo e eu já emendo com a expiração. E no momento em que eu solto o ar, né? Eu vou puxar de novo. No momento em que eu solto o ar, é aí que precisa de um pequeno detalhe, uma pequena atenção, que é eu não forço a saída do ar. Porque aí sim eu posso, né, hiperventilar, eu posso soltar, colocar mais força na minha expiração e ter um desequilíbrio químico, principalmente, né, de CO2. Então eu acabo soltando, expelindo mais CO2 do que eu preciso. Tá? E aí pode formigar as minhas mãos, pode formigar a minha boca, tá? E se você permanecer durante muito tempo respirando dessa forma, né, às vezes trava o corpo, tá? Que é a tetania, que é a contração involuntária dos músculos. Isso acontece só se você respirar de forma errada. E muitas vezes em síndrome do pânico, né? Isso acontece, é muito comum acontecer, da pessoa travar, né? E isso é físico, por causa da respiração. Então é isso, é um cuidado que tem. E depois para destravar, Nilson? Então, quando aí o segredo é você puxar o ar e segurar. Porque aí eu permaneço com a quantidade, né, de ar grande do meu pulmão e eu permito que o meu sistema respiratório faça a hematose, que é a troca gasosa, que é a obtenção do oxigênio e solta né, o gás carbônico. Só que aí eu não estou soltando o gás carbônico, ele está permanecendo no meu corpo e ele me traz um relaxamento maior. O que muitas vezes a gente vê, principalmente nos filmes americanos, que é a respiração do saquinho. Né? Por que respirar no saquinho? Porque eu estou respirando CO2 e que me traz um relaxamento maior. Só que eu não posso respirar por muito tempo porque eu preciso de oxigênio. Uhum. Nilson, assim, a gente vai conversando e minha cabeça vai enchendo de pergunta, né? Que E eu tô bom, vendo que, que assim, bom. já que não tava no nosso script, né? Meu Deus, falta 5 minutos. Exatamente, né? Então, eu vou... Não, a gente termina 9h10, que eu comecei 8h10. É Então, assim, verdade, é verdade. Tem esse detalhe. né? Que bom. Mas a Ellen fez uma pergunta, então eu vou ler a pergunta dela para não ficar só eu perguntando também, Tá bom, né? tá bom. Mas mais comuns durante a terapia. Quais o quê? Desculpa, cortou. As reações mais comuns. As Eu acredito que reações. ela está referindo a relações emocionais. Tá. As reações mais comuns numa sessão de renascimento, muitas vezes é o choro, né? É a reação que vem muitas vezes de acesso a lembranças, a memórias, né? A sensação de tristezas que a pessoa vem guardando, né? E vai guardando, vai jogando para debaixo do tapete, e no momento em que em que respira, isso começa a vir à tona, né? E você sabe que essas sensações, essas emoções, elas vêm não necessariamente elas vêm associadas a um fato,
E é isso que eu acho mais legal no renascimento. Eu não preciso ter acesso ao conteúdo. Por que que eu estou me sentindo assim triste? Por que que eu estou chorando? Né? E tem pessoas que muitas vezes querem, eu quero ver algo, eu quero saber por que que eu estou sentindo isso. E no renascimento isso não é necessário. Então essas reações, né, de choro, isso é muito comum. Só que, como eu disse, no renascimento a gente não abre espaço para sofrimento, para pessoas continuar presa a esse tipo de sensações. É preciso que ela se mantenha respirando para quê? Para que essas sensações possam ir embora. Então, as reações, elas são bem-vindas, mas não são bem-vindas durante todo o processo, porque senão acaba atrapalhando, né? E é uma maneira da gente reprogramar as nossas reações, os nossos comportamentos durante a respiração. Né? Por que que eu estou chorando? Né? Aí entram pessoas um pouco mais dramáticas, um pouco mais, né, que têm uma reação um pouquinho mais forte, né, de choros, de movimentos de braço ou de pernas. E aí vai depender muito da intensidade do que realmente a pessoa está vivendo ali naquele momento. Por isso que a importância do renascedor ali do lado é importantíssimo, né? É algo crucial para que a sessão se complete, porque senão, se a pessoa não tiver experiência, ela vai interromper ali no momento de uma reação mais brusca, ou de uma reação onde o renascedor não tem a capacidade de lidar com aquilo, de trazer conforto, confiança, segurança durante o processo. Então, por isso, ele precisa ter um grande conhecimento para saber o que fazer diante de cada uma dessas reações. Mas, respondendo aí, a mais comum é o choro, né? É o extravasar das emoções, que muitas vezes não dá para ser um choro muito vocal, né? Você percebe as lágrimas, só que a pessoa tem que manter a respiração. E quando ela mantém a respiração, ela não consegue chorar. Tá? E aí é uma maneira de você também permitir que isso, né, possa fluir, possa, né, integrar e fazer com que você se sinta mais tranquila, né, que é o sentimento de êxtase, que é o resultado que o rebirthing gera. Uhum. E é interessante, né, Nilson, porque assim, você tá me descrevendo isso e eu lembrando aqui, pensando em como é uma sessão de terapia, né, comigo, assim, com o psicólogo. Tem pacientes que entram no consultório, sentam no sofá, agora que a gente está online, né? Liga a câmera e já começa a chorar, né? Tem pessoas que são assim. Tem outras que não. Tem paciente que eu atendo há anos e nunca chorou na sessão, né? Ou que a pessoa talvez se emociona, esboça, mas ela se contém e não chora. E aí eu tenho uma amiga que é terapeuta integrativa, ela não trabalha com rebirth, mas ela diz assim, que o quanto que o choro contido faz mal, né? Que a gente guarda essas emoções nessa região corporal. E aí ela dizia assim, ó, quando você quiser chorar, você tá com choro contido e não consegue, vai assistir um filme bem dramático para você conseguir chorar. E aí você libera, né? E eu lembrei disso porque você falando, né, me veio assim, o quanto é importante chorar, né? E que numa sessão com o psicólogo, o principal é a fala, né? A gente trabalha com a fala, a gente trabalha com a Isso. voz. Eu sou do psicodrama, eu vou para essa linha do corpo, mas enfim, né? É um levanta, vamos ensinar, né? Vamos conversar com a almofada, fazer um jogo. É diferente, mas ainda assim o foco é na fala. Né? E aí, pelo que você está me dizendo, eu estou imaginando que, eu nunca fiz, mas estou imaginando que numa sessão de rebirthing não tem muito isso de falar. Não, Né? não tem. Não. E você sabe que, diante desse pouco conhecimento que as pessoas têm, eu fiz essa semana uma enquete perguntando, né, o que elas achavam, o que seria, né, o renascimento, e uma das opções que eu coloquei foi justamente essa, né, de ressignificar fatos. E muitas pessoas responderam ali que renascimento era uma ferramenta para ressignificar fatos. E no renascimento isso não tem necessidade, né? Isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Então, é bem isso mesmo. Acho fantástico. Eu não preciso falar. Eu já estive numa sessão com uma paciente que ela ficou 40 minutos chorando. Ela não falou nada, ela não conseguia falar. E eu
daí ali tentava, vamos ver se eu consigo fazer ela falar alguma coisa, porque está chorando. Até que eu vi que não saía. Que o que ela precisava era chorar, né? Chorar. Era colocar pra Uhum. fora, né? Então, E o, e assim, o, contra, e o contrário também, né, Flávia? Eu acho que assim, né, a pessoa que fica presa e que passa por uma sessão de renascimento e que por algum motivo ela não chora durante os 60 minutos, a gente tem uma técnicazinha que assim, quando a gente termina a sessão, nós mudamos, né? A gente geralmente coloca uma música de fundo, nós mudamos a música e aí deixamos todo um ambiente, né, confortável para descansar. E nesse momento de descanso, o terapeuta sai da sala. E nesse momento, é muito comum, nesse momento em que o terapeuta sai da sala, onde a pessoa desaba, né? E aí ela chora ali, ela fica com ela mesma. E esse é um momento muito lindo de descanso, que também a gente chama de integração, que é o momento dela com ela mesma, né? Refletindo tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela sentiu. E é nesse momento, quando não tem a supervisão, que a pessoa fala assim, ufa, né? E aí ela solta, e aí a uhum. integração final do renascimento acontece. E é lindo. E aí, assim, quando você falou logo no começo, né, que é uma terapia integrativa, eu acho assim, eu quis fazer essa série de lives com terapeutas de diferentes linhas, né? Exatamente para isso, assim, para a gente ver como existem muitas possibilidades e de como essas Sim, possibilidades conversam, né? Então, você total. falando isso, o que que eu imaginei? A fala também tem o seu lugar, né? Às vezes a pessoa sai de uma sessão como essa e ela quer falar para alguém que ela viveu. Mas não tem Perfeito. ninguém que vai entender. E se ela está com um psicólogo, se ela está sendo acompanhada, na sessão de terapia dela, ela pode falar e, de repente, ali, com a ajuda de um psicólogo, conseguir ir elaborando um pouco aquilo que foi vivido, né? E, enfim, dando rumos para os processos dela, né? Perfeito, Então, eu perfeito. Porque e você sabe que uma das coisas que quando eu, na formação, né, de terapeutas, quando eu vou formar pessoas para aplicar a técnica, é uma dos principais temas que eu abordo é justamente esse. Você não vai ficar perguntando coisas sobre a vida da pessoa e obtendo informações, 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 e a gente sabe que quando a maioria das pessoas começam a falar, e aí eu falo assim, se você não é um psicólogo, você não sabe o que faz com essas informações que estão nas suas mãos, e aí, você faz o que com isso? Né? Então, existem pessoas específicas e prontas e preparadas para isso. Não é o caso do renascedor. O renascedor vai trabalhar a respiração, o equilíbrio emocional através do corpo, através da respiração e não da fala. Não é uma e terapia, aí, né, que se usa a comunicação verbal. uhum. E aí, assim, quantas vezes o paciente deixa de ir para terapia com o psicólogo porque ele não quer falar? Né? Eu já deixei, já teve uma situação que eu liguei para minha psicóloga e desmarquei e fui para uma sessão de bioenergética. Porque na Eu verdade atendi, eu precisava. atendi duas pessoas essa semana justamente com essa mesma fala. Ah, eu não queria mais falar nada sobre a minha vida. Eu só quero ficar bem. Então tá bom. Tem vezes que a gente não quer falar e eu falo para meus pacientes, gente, quer falar, não vem, né? Vai passear no parque ou vai ficar sozinho, enfim, mas tem dia que a gente não quer falar. Ou tem situações que a fala não contempla, né? Que a fala Verdade. não abarca, assim, né? Não é suficiente. Verdade. Enfim, Nilson, eu, assim, depois desse boom de informação, que eu tô adorando, eu já vi que 1 hora realmente é muito pouco, eu queria, assim, amarrar, né? A gente tem aí, agora, assim, 5 minutos. Eu queria, assim, amarrar e pensar assim, ok, não tem fala, né? Ou a fala não é o principal, não é o foco. Então, como que essa técnica nos leva ao autoconhecimento? Que é o tema da live, né? É, porque a partir do momento, né, que eu conheço, que eu tenho consciência de como eu respiro, e o meu padrão respiratório, né? Então, a maneira como eu respiro tem tudo a ver com a maneira como eu me comporto, tá? Eu trago essas informações, principalmente, né, lógico, para o meu consciente, e eu começo a administrar isso de uma forma melhor. Eu começo a identificar padrões que eu aprendi lá atrás, no decorrer da minha vida,
né? E diante desses registros, dessas memórias que eu tenho, tá? Eu trazendo isso para a minha consciência de como eu reajo diante de cada uma delas, eu começo a me conhecer mais, a saber como o meu corpo reage, como essas mudanças químicas, físicas acontecem, né, no meu corpo, e automaticamente como as minhas emoções estão interligadas na maneira como eu me comporto. Então, se eu trago todas essas informações e eu acabo, né, tendo um parâmetro de como tudo isso funciona, sem sombra de dúvida, né, a maneira como você se conhece, esse autoconhecimento, acaba, né, extravasando, porque é algo muito grande quando você começa a se olhar mais, a se perceber mais. E eu digo que você começa a se tornar muito mais observador, né, das coisas que estão acontecendo fora e de como o externo influencia o meu interno. Então, eu acho que é aí que está a chave, né, essa viradinha para viver de uma forma melhor e viver no momento presente, no aqui e no agora, sem, né, se importar tanto com o meu passado e saber que o meu futuro pode ser diferente, somente pelo fato de eu me conhecer mais através da minha respiração. Muito bom. Eu queria, assim, que você me dissesse, falasse pra gente um pouco da formação, né? A gente tem aí 3 minutinhos. Eu queria que você falasse sobre a formação, que você tá com a agenda agora, né? Vai ter formação esse ano ainda? Sim, sim, a gente tem uma formação programada para outubro, vai ser de 11 a 18 de outubro, nós fazemos em São Paulo, numa região pertinho aqui da capital, né? Onde a gente, né, é um curso de imersão de 8 dias, onde a gente vai para um hotel e a gente vai passar por todas as experiências de respiração, seja respiração a seco, seja respiração na água quente, respiração na água fria, que para cada uma tem objetivos diferentes, tá? E por quê? Porque eu acredito muito que para alguém se tornar um terapeuta, né, alguém que vai aplicar a técnica, precisa primeiro passar pela vivência, ter um ganho primeiro nela, para depois saber, né, poder passar isso para o outro. E ela precisa saber tudo o que pode acontecer durante uma sessão. Nada melhor do que ela vivenciar primeiro. Então aí a gente tem toda a parte teórica, né? A gente vai estudar a fundo todas essas mudanças químicas, físicas, biológicas, tudo o que acontece no nosso corpo quando a gente muda o padrão respiratório, né? Para ter essa informação que é riquíssima, né? E saber como agir quando algo acontece durante uma sessão com o meu paciente. Tá? E aí a gente começa a fazer, no meio da semana em diante, simulações de atendimento e de trocas, e a pessoa sai pronta para atuar como um terapeuta em renascimento. Agora, né, tem muitas pessoas que procuram um curso para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, e pessoas que não querem atuar como terapeuta. Mas são 8 dias de imersão, de muita meditação e de muita respiração, de muitos desbloqueios emocionais. Então fica aí o convite. Sim, Nilson, assim, muito obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que assistiu. Quem chegou mais pro final, eu vou deixar a live gravada, então as pessoas podem assistir no meu IGTV, depois pegar desde o começo. Enfim, de novo, muito obrigada. Eu fiquei tão envolvida na nossa conversa que não abri espaço para as pessoas perguntarem. Perfeito. Então, mas as pessoas podem te encontrar no teu Instagram, né? No Instagram do e fazer, enfim, perguntar e conversar com você. Ó, o Daniel tá falando que a formação é incrível. Eu imagino que seja, né? Se eu não vou estar nessa. Sim, é Tá? isso. Muito bom, Deixa muito pra bom. gente Prazer, viu? qual é o seu Instagram, né? Onde as pessoas podem te encontrar e de repente fazerem perguntas e se informar mais sobre isso. Claro, com certeza. Tá? Meu Instagram é Nilson Bolgheroni, ou se não do Ibrari, que é @Ibrari Instituto. Ok? Tá. Gente, muito obrigada, tá, Nilson, mais uma vez. Até a próxima, eu espero que tenha uma próxima. Um Com beijo grande, certeza. tá? Um E eu beijo, um quero falar beijo. um grupo de WhatsApp. Vocês podem clicar no link da bio e aí eu vou passar mais informações por lá, tá bom?
Beijo grande.